Eu sou o Viramelo e você está no canal. E aí, povo, beleza? Tudo tranquilo? Beleza? Ó, hoje eu tô aqui pra gente trocar uma ideia sobre um assunto que a gente já conversou anteriormente, mas eu achei muito interessante. Por quê? Porque esse assunto ele tá muito ligado a cientistas de grande conceito, né? A cientistas de grande expressão no nosso mundo científico de uma universidade, não uma qualquer, mas os cientistas ali, os estudiosos ali, astrônomos e coisas do tipo que estudam essa questão, né? Estrelas, planetas e etc. Eu tô falando de Harvard. Essa semana saiu uma notícia muito legal que diz o seguinte: era uma notícia que fala um pouquinho sobre o Oumuamua, né? Aquele objeto espacial lá que na verdade foi tido como um asteroide apenas, simplesmente um asteroide, não tinha despertado tanta curiosidade, porém algumas coisas e algumas características deste asteroide chamam um pouco a atenção dos estudiosos no nosso planetinha, né? Eles começaram a pensar um pouquinho sobre o que poderia ser, tirando, lógico, porque tem um forte cunho de conspiração, vamos dizer assim, né? Ideal de conspiração. E eles começaram a pensar um pouquinho sobre isso, tirando essa hipótese, pensando de uma forma mais racional, sem colocar a questão de aliens e coisa do tipo, né? E assim que se começa o estudo, pensando que realmente ele seria somente um asteroide. Porém, algumas características desse asteroide chamou a atenção dali dos cientistas de Harvard, né? Eles dizem que eles começaram a investigar esse objeto, que tem formato de charuto, como vocês viram e têm visto, vocês que têm acompanhado aí, né? E ele foi encontrado ali no nosso sistema solar no ano passado. E alguns, né, dos cientistas dizem que ele pode sim ser uma nave alienígena que foi enviada para investigar a Terra. Isso de acordo com os astrônomos ali de Harvard. Essa informação quem deu foi a rede de televisão CNN, né? Então, realmente, tudo que sai de Harvard tem realmente um peso muito grande. E esses astrônomos, para liberar essa informação, eles realmente tiveram que se sentir muito seguros do que eles estão falando, porque algumas características chamaram a atenção deles, tá? O Oumuamua, né, não sei se vocês sabem o significado, significa a mensagem que alcança o distante passado. Isso significa Oumuamua ali no dialeto havaiano, tá bom? Você que não sabe, agora sabe algo a mais sobre a língua havaiana, né? O objeto ele foi descoberto em outubro de 2017 por um telescópio americano, tá? E desde que os cientistas descobriram ele, eles especulam algumas coisas, tá? E tentando, mas no fundo sempre tentando descobrir o que seria esse estranho objeto estelar. Antes eles chamaram de cometa, depois de asteroides pelo especialista. Agora ele tem uma outra identidade, segundo os pesquisadores de Harvard. Levantaram a possibilidade ali de que esse objeto comprido, né, de forma cilíndrica ali, parecendo um charuto, e ele viaja a 196 mil milhas por hora. E eles, pensando nisso, entenderam que ele tinha uma aceleração diferente de um objeto como um asteroide ou mesmo ali um cometa. E eles acabaram dizendo que realmente essa aceleração dele não é comum. E eles começaram a entender então que um objeto, para acelerar da forma que ele estava acelerando, ele poderia realmente ser de origem alienígena. Essa teoria aí é uma teoria ainda, isso é bom frisar, e ela se baseia nessa rápida aceleração que esse objeto teve quando chegou no nosso sistema solar. Os cientistas também eles especulam que pode ter sido usado anteriormente para transporte de cargas entre planetas ou estrelas. Por quê? Porque eles entenderam que essa aceleração e a forma que ele se comporta, ele parece muito uma nave espacial. Parece uma notícia bem figurativa para os incrédulos, parece uma notícia bem utópica, né? Ilusória, sim, pode ser, mas os cientistas que para chegar a esse ponto eles tiveram realmente que ponderar algumas coisas que são muito importantes, tá bom? É certo que ninguém pode falar nada, cravar ainda com certeza, né, de qual a origem e a função do Oumuamua, mas realmente os cientistas acreditam nisso, né, nessa hipótese, e não desprezam essa hipótese com relação a isso, tá bom? Os cientistas ali de Harvard, Smithsonian ali do Instituto Smithsonian de Astrofísica, ele tem observado profundamente esse objeto desde 2017. Colocar até umas coisas interessantes assim. Eles falam que ele não é um objeto normal, desde as suas características de aceleração quanto a sua forma. Tá? Ele mede 400 metros de comprimento, assim, e a sua largura é 2 vezes menor, e a superfície dele era avermelhada. Ele gira rapidamente, tá?
o interessante é que ele tem uma trajetória meio caótica e o seu brilho ele muda de maneira abrupta, e isso começou a fazer com que eles pensassem um pouco mais profundamente. Tem uns astrônomos ali da Universidade do Havaí, de Penn Stars, o nome da universidade. Eles têm como objetivo mapear ali o céu, né, constantemente, tá? Eles buscam objetos diferentes, objetos que têm risco de colisão com a Terra, e aí eles deram esse nome de Oumuamua. E o interessante ali é que a discussão anteriormente era o Oumuamua tinha duas respostas possíveis: ou ele era um cometa ou ele era um asteroide. Mas, contanto, eles vendo algumas coisas interessantes, eles disseram que não era simplesmente um cometa, porque as observações dele detectaram a característica de cauda de poeira e gelo, o que normalmente identifica-se em naves espaciais, viajantes espaciais. Cometa não tem essa característica. Um doutor chamado Wes Fraser, da Queen's University de Belfast, ele afirmou em fevereiro deste ano aí que esse estranho objeto ele movimenta às vezes de forma meio que não convencional para uma pedra, né, para um asteroide ou um cometa no caso. E eles até diziam que ele poderia no caso ter sido atingido por um outro asteroide, mas não foi bem isso que eles, buscando, né, imagens passadas, conseguiram entender. Ali nesse instituto muito conhecido, inclusive o Smithsonian ali no Instituto de Astrofísica nos Estados Unidos. Vocês sabem que esse Smithsonian é um instituto muito rico assim, em conhecimento, em material. E ele é muito conhecido também aí por ter estudado e por estar envolvido, né, com supostos relatos de aliens e coisas do tipo, tá? Eles falam o seguinte também, diz que esse objeto ainda é desconhecido. Eles têm pensado inclusive que ele pode ser uma sonda, né, de origem artificial, ou seja, algo que foi criado para que eles possam estudar ou adquirir informações com relação. Ele também, uma outra opção é que ele pode ser restos, né, de um material tecnológico avançado pela cor dele, né, pelas formas que ele se expressa e se movimenta. Porém, isso não daria a ele uma autonomia de voo como eles têm percebido. Eles falam isso porque devido à alta velocidade e a trajetória incomum que os telescópios ali conseguiram captar sobre o Oumuamua, né, vendo que ele se movimenta e varia muito a velocidade dele. Esse objeto aí foi o primeiro descoberto no nosso sistema solar aí, né, e ele tem causado então grande espanto, assim, grande pensamento com relação a ele por conta de ele ser o primeiro e de forma tão pessoal. Tem um estudioso, né, um doutor chamado Loeb, né, ele compara o Oumuamua com velas solares criadas por civilizações como a Icarus, né, uma sonda interplanetária impulsionada pela NASA, usada pela NASA, tá? Que ela foi lançada ali no caso em parceria com a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão em 2010. É muito parecido com essa sonda. Agora, porém, esse estudo tem também criado controvérsias e muitos homens têm pensado, muitos estudiosos de outras universidades têm contestado, o que é normal, né? Essa contestação e essa contraprova e de pensamentos no caso, porque é só apenas uma teoria por enquanto. E eles têm tentado então dessa forma expressar conhecimento diverso e até questionado para que a gente possa chegar num objetivo ou no entendimento do que seria de fato esse Oumuamua. Legal, né? É uma notícia interessante sobre isso, né? Até governos admitirem que pode ser algo alienígena, né, extraterrestre. Isso é muito importante porque a ciência tem essas ressalvas, os governos têm essa ressalva em reconhecer esse tipo de coisa. Beleza? Eu agradeço o seu carinho, espero que a gente possa se encontrar no próximo vídeo e a gente possa continuar compartilhando coisas legais. Até mais, bye bye.